Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria muito grande poder estar iniciando esta live com aquele objetivo principal no coração de despertar o teu espírito com a infalível palavra de Deus, com o evangelho da graça de Deus, esse evangelho que revela o grande amor de Deus por cada um de nós, nos dando todas as coisas gratuitamente. Como é bom saber que nada tem custo, que nada depende da minha obrigação, do meu afazer, das minhas obras, porque tudo isso são coisas inúteis, se tratando da salvação. Que bom saber que na cruz do Calvário tudo que tinha que ter sido pago foi. E a lei se encerra na cruz, e essa abundante graça de Deus é derramada sobre cada um de nós, nos enriquecendo, nos dando sabedoria, nos revelando que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. E aquele versículo famoso, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora olha o que diz, isto não vem de vocês. Vocês não conseguem produzir essa salvação. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus, é uma coisa que vem exclusivamente de Deus para nós. E ele diz, não de obras para que ninguém se glorie, mostrando que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. O homem é incapaz de produzir uma obra que lhe dê condições de salvação. O homem é incapaz de produzir qualquer coisa para que possa ser salvo. E isso tem que estar bem claro dentro do teu espírito, no teu coração. E isso vai trazer uma segurança, um descanso. Nos leva a entender que o esforço humano não resulta em nada. O homem pode fazer muita coisa bonita, muita coisa boa em favor do seu próximo, mas isso não lhe dá condições de salvação. O homem pode se esforçar para muitas coisas desta terra, mas no quesito salvação ele é incapaz de produzir alguma coisa que o salve. Por isso nós temos que estar com o coração sempre cheio de gratidão, sempre cheio de alegria, transbordando de conhecimento desse evangelho da graça de Deus, para andarmos na verdadeira liberdade, com uma consciência limpa, sem acusação, sem condenação. E é para isso que nós estamos aqui, minha irmã querida, meu irmão amado, para sermos um colaborador, somente isso, um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Gálatas, capítulo de número 3. Na live passada nós também falamos desse capítulo número 13 e vamos dar hoje continuidade ao mesmo assunto. Então quero ler aqui Gálatas capítulo 3, versículos 19 a 22, que diz assim: Paulo fazendo uma pergunta. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ele está perguntando, por que a lei foi dada? Aí ele mesmo responde, foi adicionada por causa das transgressões. Agora preste muita atenção. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Aí ele faz uma outra pergunta. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ele responde, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei.
Agora, olha o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos recordar um pouquinho. Na live passada nós falamos sobre o descendente. Nós explicamos que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que através de Abraão Deus abençoaria todos os povos da terra. 430 anos depois que Deus fez essa promessa a Abraão, Deus trouxe a lei através de Moisés. Mas a lei não foi útil para Deus para cumprir essa promessa que Deus fez com Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque essa promessa só iria se concretizar quando viesse o descendente. Eu quero ler aqui o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. O que Paulo está esclarecendo nisso? Que aquela promessa feita a Abraão, vou repetir bastante, que seriam abençoados todas as famílias da terra, essa bênção viria quando viesse um descendente de Abraão. Não diz os descendentes, mas singulariza dizendo que era só através de um descendente. E esse descendente, Paulo diz que era Cristo. Então Deus prometeu para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. 430 anos depois, Deus levanta Moisés e traz a lei. Mas Deus não abençoou as famílias da terra através da lei. Agora, quando Jesus Cristo nasce, Ele é o descendente. E através de Cristo, todas as famílias da terra agora serão abençoadas através de Cristo. Então, de Abraão até Cristo foi aquele período da lei. E Deus não usou o período da lei para abençoar todas as famílias da terra. Quando esse descendente vem, que é Cristo, aí então Deus vai poder cumprir a promessa feita a Abraão. Através de quem? Repetindo, através do descendente que é Cristo. E como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Cristo viria, seria o sacrifício pelo pecado da humanidade, derramaria o sangue dele, encerraria a lei, cumpriria a lei, encerraria a velha aliança, estabeleceria uma nova aliança no sangue dele, e através do evangelho todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós falamos isso a live passada, cujo título é A Bênção de Abraão. Depois de Paulo discorrer a respeito disso, ele faz essa pergunta que nós lemos no versículo de número 19. Por que a lei foi dada então? Aí surge a pergunta, Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus trouxe a lei através de Moisés. Até o nascimento de Cristo a lei estava em vigor. E Deus não utilizou a lei para abençoar as famílias da terra. Cristo nasceu, ele é descendente, através dele é assim que Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Então por que Deus trouxe a lei, se ele não iria utilizar a lei para abençoar todas as famílias da terra? Você precisa entender bem isso, ter bastante clareza sobre isso. É isso que vamos trabalhar hoje. Então, vou ler de novo o versículo 29, tudo com muita calma, repetindo, para que você entenda bem. Eu sei que Deus aí no seu Espírito vai lhe revelando detalhadamente esses passos para que fique bem enraizado no teu espírito e no teu coração. Versículo 19, qual pois a razão de ser da lei, ou por que a lei foi dada? Aí ele responde, olha, presta muita atenção. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então qual foi a utilidade da lei? A lei, ela foi manifesta, ela foi adicionada para revelar as transgressões do homem, para mostrar a natureza caída do homem.
para mostrar que o homem é estragado, é corrompido, ele é incapacitado de agradar a Deus, ele é incapacitado de se submeter a Deus, para mostrar que essa natureza humana é uma natureza viciada no pecado, ela é programada para o mal, ela nunca será domesticada e obediente a Deus, para mostrar que o homem está corrompido, depravado, afastado de Deus, e para mostrar que o homem, nesta natureza, é incapaz de salvar-se a si mesmo, é incapaz de agradar a Deus, é incapaz de se submeter a Deus, é incapaz de salvar-se a si mesmo. Então, por que a lei foi dada? Foi adicionada por causa das transgressões, para que o homem conhecesse o seu estado de pecado, o seu estado caído, conhecesse a natureza caída, essa natureza diabólica que nós temos aqui nessa carne, conhecesse quão destruído ele é, quão depravado ele é, quão defeituoso ele é, e que ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Então foi por isso que a lei foi dada. Então, vamos trabalhar em alguns textos da palavra de Deus, porque eu tenho que entender, você tem que entender, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Esta carne não tem condições de nada, ela não consegue produzir a justiça de Deus. A melhor obra que essa carne possa produzir, quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada pela carne, chega defeituosa. O melhor que o homem pode fazer não atinge a perfeição. Quando chega diante de Deus, é uma coisa deficiente, incapaz do homem se beneficiar de qualquer coisa. Então eu tenho que entender, você tem que entender que nós somos incapazes de agradar a Deus. A carne é incapaz de se submeter a Deus. A carne, ela é contrária a Deus e sempre vai ser. A carne milita contra o espírito contra a carne. A carne é totalmente oposta a Deus. E Deus, sabendo disso, é por isso que Deus vai salvar o homem pela graça. Porque pela obra da carne, o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Você já descobriu a natureza humana, você já descobriu que você está preso numa natureza maligna, programada para o mal, que só quer fazer coisa errada, que só quer cobiçar, que é mentirosa, que é maligna, que tem segunda intenção. Será que você descobriu isso? Que você não consegue ser santo? Se Cristo não se torna a nossa santidade, nós nunca seríamos santos aos olhos de Deus, por conta própria. Então vamos às Escrituras, carta de Paulo aos Romanos. E se você quer entender o Evangelho, você tem que entender Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, vamos ler uma coisa interessante ali. Versículos 19 e 20, diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus. O que Paulo está explicando? Que tudo que a lei diz é para quem está debaixo da lei. Para que se cale toda a boca, para que o homem veja que ele é incapaz de se submeter a Deus. Que ele é incapaz de agradar a Deus. Que ele descubra que estava condenado, incapacitado de voltar-se para Deus. E que nenhuma religião muda isso, nenhuma disciplina muda isso, nada muda esse estado. Aí depois ele diz no versículo 20: Ora, visto que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Então eu já te expliquei o que é ser justificado. O que é ser justificado?
é se tornar inocente aos olhos de Deus, sem culpa, inocentado. Cristo na cruz pagou a nossa dívida, nos inocentou. Deus olha para mim e para você agora, nos vê justificados, nos vê inocente, não por mérito próprio, mas por aquilo que Cristo fez por mim e me inocentou. Olha o versículo 20 de novo. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Agora ele mostra para que serve a lei, olha lá. Em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, por que a lei foi dada? Eu vou repetir isso muitas vezes. A primeira vez que a gente ouve isso eu não entendo direito, mas a repetição vai clareando. Por que a lei foi dada? Para mostrar o estado que o homem se tornou depois do pecado, para mostrar a natureza corrompida, para mostrar essa carne maligna, cheia de concupiscência, para mostrar que o homem é viciado, a tua carne é viciada no pecado. É que nem o indivíduo que se tornou viciado em cocaína. A cocaína passou a fazer parte do metabolismo físico dele. Quando ele tenta parar de ingerir cocaína e ele se abstém, ele começa a ter tremores no corpo, ânsia de vômito. Por quê? Porque a cocaína passou a fazer parte da natureza dele, está no sangue dele. Então quando ele vai se abster da cocaína, ele começa até a ter convulsões, ele começa a tremer, passar um mal-estar, até desintoxicar o corpo. Assim é essa carne ela não para, ela é viciada no pecado, ela não para, ela está programada para fazer coisa errada. Então, pela lei veio o pleno conhecimento disso. Por isso que a lei não salva ninguém. A lei veio a mostrar o defeito, exigir perfeição de quem não consegue ser perfeito. Como ninguém conseguia ser perfeito, a lei executa, é condenado. Então a lei veio para condenar, mostrar esse estado e condenar o homem, porque por lei ninguém será justificado diante de Deus. Vamos a outro texto, vamos lá, Romanos capítulo 7. Vamos trabalhar ali em Romanos capítulo 7. De novo eu falo, você pensa que Mateus, Marcos, Lucas e João é evangelho? Não é evangelho. Ali só a história do ministério de Jesus de 3 anos e meio, o judeu cumprindo a lei. Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Pode ver no que ele falava. Quem pregou o evangelho da graça de Deus foi o apóstolo Paulo, que teve a revelação do evangelho. Então, quer entender o que é evangelho? Você precisa entender a carta de Paulo aos Romanos. Evangelho é isso aqui, ó, carta de Paulo aos Romanos. Então vamos lá, Romanos capítulo 7, vamos versículo 7. Que diremos, pois? Olha quantas perguntas Paulo faz. É a lei pecado? Ele responde, não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. No versículo 20 do capítulo 3 de Romanos, o que nós falamos? Que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, do nosso estado caído. Vem pela lei. Aí ele faz a pergunta aqui em Romanos 7. É a lei pecado? De modo nenhum. Agora Paulo fala, eu não teria conhecido que é pecado se a lei não viesse revelar. Se a lei não revelasse que cobiça é pecado, que ser mentiroso é pecado, que ser idólatra é pecado, que cobiçar a mulher do próximo, que desonrar pai e mãe é pecado, eu não teria conhecimento disso. Mas quando a lei é dada, ela revela a natureza humana. Então ele continua dizendo, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei, volta lá para a lei, se a lei não dissera não cobiçarás. Então a lei veio revelar
o pecado. Veio revelar a nossa condição depravada. Veio revelar que todos somos estragados. Por isso que Paulo fala, já que está em Romanos, eu vou ler aqui. Você tem que entender isso claramente. Romanos capítulo 3, Paulo cita isso aqui, ó. Versículo de número 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha lá, repare bem, olha, isso aqui está escrito, é a pura verdade. Eu vou ler com calma, porque isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Não há um justo. Então quer dizer que não havia um justo na terra? Não. Não há um sequer. Então olha que Paulo fala, não existe um. Olha, Paulo já encontrou Jesus, conhece o Evangelho, ele vivia debaixo de lei, ele era fariseu, ele se achava justo, cumpridor da lei. Quando ele entendeu o Evangelho, ele descobriu que toda a religião não resolvia o problema dele. Ele falou que não existia um justo sequer, não havia um. Continuando, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntos a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O que Paulo está revelando? Que todos se tornaram inúteis. Todos se perderam, todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Então a lei veio revelar essa inutilidade desse homem caído, a incapacidade dele de fazer qualquer coisa que agrade a Deus, a incapacidade dele de salvar-se a si mesmo por qualquer obra. Então a lei foi uma luz que mostrou a sujeira da raça humana, mostrou o estrago que o pecado fez, mostrou a escravidão que habita na carne do homem, mostrou a natureza diabólica que é a carne do homem e a incapacidade do homem de se soltar disso. Vamos continuar a leitura aqui em Romanos 7. Vou ler de novo o versículo 7. Que diremos, pois? A pergunta: é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Agora presta atenção, o que a lei despertou em mim? É isso que você tem que entender. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então o que Paulo está dizendo? Quando o mandamento veio, despertou tudo que era oculto da minha carne, toda a sujeira que está na minha carne, toda a cobiça que está na minha carne. A lei foi como uma luz que clareou as trevas que existem na carne do homem. Mostrou o estado depravado, a inutilidade do homem na carne. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, então o pecado, quando o mandamento vem, quando a lei é dada, aquele pessoal que, quando Moisés estava descendo do monte, antes de Moisés subir, Moisés falou que foi buscar, conversar com Deus para trazer o mandamento de Deus para eles. Falaram assim: nós vamos obedecer tudinho. Você sabe tudo que houve. Moisés foi lá, eles fizeram um bezerro de ouro e tal, segundo as tábuas da lei foram escritas novamente. Quando Moisés começou a ler a lei para o povo, dizendo assim: você não vai ser mentiroso, o povo esperava uma outra coisa. Quando a lei começou a mostrar que não podia ser mentiroso, um olhou para o outro e descobriu que todos eram mentirosos. Eu vou fazer uma pergunta para você: você é mentiroso? Você já mentiu alguma vez na vida? Você tem aquela criancinha de 2 anos. O pai e a mãe nunca ensinaram ela a mentir. Ensinaram não. Ensinaram ela a fazer tudo certinho. Aí ela vai lá, quebra uma coisa, faz aquele barulho, só tá ela na sala. Aí o pai vem, vê aquilo quebrado e pergunta assim para ela: foi você que quebrou? Ela fala: não. Quem ensinou ela a mentir? Foi ela que quebrou. Mas ela fala que não foi ela. Ninguém ensinou ela a mentir.
mas desde criança a natureza dela já produz a mentira. Você nunca mentiu na vida? Eu já menti. Você nunca cobiçou na vida? A lei diz, não cobiçarás. Aponte um na face da terra que nunca cobiçou na vida. E olha a coisa mais grave, ele diz assim, não cobiçarás a mulher do próximo. Aponte um homem, pode falar que é homem de Deus, que é bispo, que é apóstolo, que é pastor. Aponte um aqui na face da terra que nunca cobiçou a mulher do próximo. Aponte um. Não, pastor, não aponte um, eu sou homem, eu sei o que estou falando. Aponte uma mulher que uma vez nunca olhou para o marido de uma outra e pensou assim, olha que marido bonito, e teve um desejinho, mesmo sendo crente e estando dentro da igreja. Um desejinho assim escondido, porque o marido da outra era bonito. Aponte um. Quer ver? Eu vou desviar um pouquinho aqui. Vamos lá para Mateus. Mateus aqui. Vamos falar a respeito do adultério. Jesus está citando a lei aqui para eles. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Agora Jesus vai revelar uma coisa muito mais profunda do que o mandamento da lei. Ouvistes o que foi dito. Dito por quem? Pela lei de Moisés. Não adulterarás. Agora Jesus vai revelar uma coisa muito mais profunda, a natureza humana. Ele diz assim, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. A lei só mandava assim, não adulterarás. Agora Jesus, ele desnuda a natureza humana. Ele falou que basta um olhar com intenção impura. Lá dentro, no coração, já adulterou com ela. Aponte uma pessoa que não mente. Reúne aí 5.000 crentes que se falam santos. Reúne aí aquele povo que põe paletó, gravata, saia comprida, não corta o cabelo, não se pinta, fala que é santo. 5.000 desses. Pergunta para eles se eles nunca mentiram na vida. Faz uma reunião dos homens e chega assim para eles e fala assim, qual de vocês aqui nunca cobiçou uma mulher, mesmo ele sendo casado? Atire a primeira pedra. Vão ter que largar as pedras, porque não tem um que nunca teve vontade, nunca fez isso. Vocês estão entendendo a natureza humana? Então, a lei foi dada para clarear isso. Então, por isso que Paulo diz o quê? Que quando o mandamento, a lei veio, despertou a carne do homem, mostrou o que habitava na carne do homem. Mostrou o estado de pecado e corrupção que habitava em cada um. Então a lei foi uma luz que clareou as trevas ocultas, escondidas na carne do homem. Aí ele diz, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Então quando a lei veio, a lei foi um despertador que mostrou todas as paixões, os desejos dos homens, a mentira dos homens, a carne depravada, a segunda intenção do coração, as intenções ruins, os olhares ruins. A lei despertou e revelou tudo isso e mostrou que o homem é condenado, incapaz de salvar-se por si mesmo. Aí Paulo diz no versículo 9, outrora sem lei eu vivia, mas quando a lei veio, ela despertou o pecado em mim, ela revelou tudo aquilo que eu era. Outrora sem lei eu vivia, mas quando a lei veio, o preceito da lei veio, ele reviveu tudo que eu era e me matou, e eu morri. E eu morri, eu descobri que eu era, na minha carne, todo pecado. Você sabia que você é todo pecado na carne? Você sabia que a tua carne é a encarnação do pecado? Você quer encontrar o diabo? Olha para a tua própria carne. Vê quanta coisa errada ela quer fazer. Você acorda cedo e fala assim,
Hoje eu vou ser bom, vou amar a esposa, vou amar o marido, vou tratar todo mundo bem, vou ser amável com todo mundo, não vou me irritar com aquele cliente, não vou me irritar com aquela pessoa. Quando chega meio-dia, você faz um balanço. Você vê que não conseguiu cumprir, a esposa se irritou com o marido se irritou com a esposa, os pais se irritaram com o filho, o cliente irritou, chegou lá no serviço, já viu aquela pessoa que não está muito bem, já teve olhar de condenação para ela. Você não consegue ficar meio-dia, você não consegue ser perfeito nem meio-dia na carne, nem algumas horas. Então, quando a lei veio, a lei me matou, a lei despertou tudo em mim e eu descobri que a minha carne é pecado, é uma coisa estragada. Se tratando do mundo espiritual, todos estão mortos. Foi para isso que a lei serviu, mas a lei não dava poder para nos tirar dessa situação. Então vamos ver aqui o versículo 14 de Romanos 7, esse capítulo que estamos lendo. Olha lá, isso é uma coisa trabalhosa, entende? É que nem fazer um tricô, um bordado, requer uma especialidade, os pontos tudo certinho, tricotando, a medida certa. É que nem uma aranha fazendo a teia dela, é uma coisa que você tem que ir trabalhando, entende? Leva tempo para você, para nós todos termos muita clareza sobre isso. Lembrando que a pergunta é essa: por que a lei foi dada? Eu estou te respondendo. Versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Deus trouxe a lei é espiritual, mas eu não sou espiritual. Olha o que Paulo fala: eu estou vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo? A lei é espiritual, mas eu estou preso num corpo de carne contrário e não sou espiritual, estou na carne. E nunca é desproporcional a lei pedir isso para mim, porque tudo que ela pede é o que eu sou, não consigo não ser, não consigo não fazer. Eu estou programado para fazer esse mal. Então Paulo fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, olha, Paulo era salvo, tinha nascido de novo, era apóstolo, conhecia o evangelho, mas estava preso num corpo de carne, e ele aprendeu isso por revelação. Eu todavia sou carnal, a minha carne está vendida à escravidão do pecado, está vendida. É por isso que nós não nos entendemos, nós somos deficientes no amor, é por isso que o mundo está num caos, é por isso que os políticos roubam, oprimem os mais pobres, né? Quantos pastores diziam: não, se eu for eleito senador, deputado, eu vou lá, nós vamos mudar tudo. Quantas igrejas elegeram essas pessoas? Foram lá, se tornaram todos corruptos. Por quê? Porque estão na carne, não conseguem, a carne é corrupta. Eles até que tiveram boa intenção, mas chegaram lá, todos se tornaram corrompidos. O dinheiro comprou todo mundo. Entende isso ou não? Então vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, o peixe, a natureza dele é para viver dentro d'água. Sim ou não? Sim, que coisa simples, pastor. Né? Entende? Agora, se você tirar ele da água, o que vai acontecer? Ele vai morrer, porque a natureza dele não tem condições de viver fora da água. O programa da natureza dele é viver dentro da água. Se tirar de lá, ele vai morrer. É a mesma coisa, suponhamos que nós somos peixes, e a lei pede para nós vivermos fora da água. Eu não tenho condições, eu não tenho natureza para viver fora da água, porque se eu viver, eu vou morrer. Então essa era a questão. Para mim obedecer à lei, eu tenho que mudar de natureza, eu tenho que sair desse corpo. A minha natureza tem que ser outra, porque nessa natureza humana eu nunca vou conseguir se submeter e viver a lei e obedecê-la. Continuando. Pela terceira vez, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, o que eu sou? Eu não sou espiritual.
Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Agora Paulo vai mostrar o conflito que ele tinha, que todos nós temos. Versículo 15. Eu não compreendo o meu modo de agir. Então Paulo estava num conflito de duas naturezas aqui. Eu não compreendo o meu modo de agir, Paulo fala. Pois não faço o que prefiro. Paulo queria fazer tudo certinho. Ele queria fazer tudo bem. Mas ele acabava fazendo o que não queria fazer. Ele fazia o que detestava. Ele diz assim: pois não faço o bem que eu prefiro, mas eu faço o que eu detesto. Então Paulo se programava para fazer tudo direitinho, mas a natureza dele não deixava, ele fazia tudo errado. Paulo se programava para não se irritar, mas ele se irritava. Paulo se programava para ser paciente com todo mundo, mas daqui a pouco ele perdia a paciência e não tinha domínio sobre isso. É isso que ele está dizendo. Ele queria fazer o bem e fazia o mal que ele não preferia fazer. Aí ele mostra no versículo 16: ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por que ele fala consinto com a lei que é boa? Então a lei está com a razão. A lei está mostrando que eu estou depravado, que a minha natureza é condenável, que eu sou incapaz de servir a Deus como Deus quer. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora o versículo 17 ele diz: nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Mas Paulo, não é você que faz? Sim, mas não sou eu, é o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo: olha, essa minha natureza é um problema. É um problema, eu não quero mais fazer nada de errado, mas faço. Eu não quero mais perder a paciência, mas perco. Eu não quero mais me irritar, mas eu acabo me irritando. Eu não quero mais ser indelicado com ninguém, mas eu acabo sendo. Eu quero tratar minha esposa de uma forma perfeita, mas eu falho. Eu quero ter paciência, mas eu acabo perdendo a paciência. E quem faz isso? É essa lei que está na minha carne. Essa é a lei do pecado e da morte, que está aqui na minha carne. Aí Paulo fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. Então o que Paulo conclui? Nossa, na minha carne não habita bem nenhum. Você quer encontrar a natureza do diabo? Olha para a tua carne. Quer encontrar o diabo? Olha para a tua carne, olha ele aí. Nossa, pastor, o senhor falando isso, o senhor me ofende. Não estou querendo te ofender. Eu estou querendo que você entenda isso. Porque eu sei que em mim, isto é, não no meu espírito, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, eu não consigo cumprir o bem. Pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Então quem é que faz, Paulo? E sim o pecado que habita em mim, a minha carne é pecado. A pessoa pensa que pecado é cometer um erro do lado de fora. A tua carne é pecado e produz essa natureza ruim. Produz essa natureza ruim. Aí Paulo fala: então ao querer fazer o bem, eu encontro outra lei de que o mal reside em mim. Aí Paulo mostra nossas duas naturezas. Porque no tocante ao homem interior, quem que nós somos? Nós somos espírito. Nós somos espírito. Então ele diz, no tocante ao homem interior, Jesus disse para Nicodemos: quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é espírito. Então o nosso verdadeiro eu é o homem interior. O verdadeiro filho de Deus é o homem interior. O verdadeiro eu, que é você, a sua verdadeira identidade, é no espírito, no homem interior. Então Paulo fala: porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Então lá no homem interior, no homem espírito, que prazer as coisas de Deus. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas esse homem espírito, ele mora numa casa defeituosa, que é esse corpo de carne.
porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, nas minhas sensações físicas, nos meus desejos, nas minhas paixões. Mas vejo nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me faz prisioneiro da lei do pecado que está na minha carne. Aí Paulo fala: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo da morte? Então esse corpo aqui, quando Deus disse para Adão lá em Gênesis 3, se você comer do fruto vai morrer, Adão morreu, e o corpo de Adão se tornou o corpo da morte. Adão teve filhos e filhas, e estragou a raça humana inteirinha. Então esse corpo que você tem aí de carne, é o resultado daquilo que aconteceu com Adão, é o corpo da morte, é um corpo morto. Está vivo para você que vive aqui, mas se tratando do mundo, espírito é um corpo morto, uma coisa inútil, que não serve absolutamente para nada. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo fala: mas vejo na minha carne, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei do meu espírito, me faz prisioneiro da lei do pecado que está na minha carne. Aí ele fala: miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo da morte? E ele diz isto: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com o meu espírito, com a minha mente, eu sirvo a lei de Deus. Mas na minha carne eu sou escravo da lei do pecado. Então, como é que eu vou adorar a Deus? Eu não vou adorar a Deus em carne. A verdadeira adoração a Deus é no homem interior. Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorar o como? Com a carne. Pensa que levantar a mão é adorar a Deus, dançar na frente de um púlpito é adorar a Deus, fazer aquele balé bonito. Isso não tem nada a ver com adoração. Adoração não tem expressão física. Adoração é uma coisa de espírito para espírito. Só quem nasceu de novo é o verdadeiro adorador. Então ele fala: graças porém a Deus, nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus. Mas com a carne eu sou escravo da lei de pecado. Vamos para outro texto aqui. Aqui em Romanos, aqui no capítulo 8, que é o capítulo seguinte. Vamos ler aqui o versículo de número 10, que diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Então, entenda isso, Cristo está em nós. Nós nascemos do Espírito, nós somos Espírito. O Evangelho despertou o nosso homem interior. Agora, se tratando do corpo, o que ele diz? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, o homem interior, é vida por causa da justiça. Que justiça? A justiça que vem da cruz. Então você leva um defunto aí contrário a Deus todos os dias. Esse nosso corpo, essa nossa carne, ela desagrada a Deus, ela não se submete à lei de Deus. Não adianta eu trocar de roupa, não adianta eu pôr um paletó e gravata e achar que isso é ser santo. A minha carne nunca vai ser santa. Você entende isso? Não adianta eu não fazer certas coisas, não, eu tenho que ser santo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A tua carne nunca vai ser santa. Você pode andar de paletó e gravata, as irmãs não cortarem o cabelo, né? Não pintarem as unhas, dizer que tudo ser santo, isso, a tua carne nunca vai ser santa. Ela é a lei do pecado e da morte, está na tua carne. A tua carne é inimiga totalmente de Deus e nunca vai se submeter. Você quer ver uma coisa impossível que eu vou te dizer que está na Bíblia? É impossível a carne se submeter a Deus. Ela está programada para desobedecer a Deus.
Então a pergunta é isso: por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar esse estado da carne do homem. Então Deus, nesse estado da carne do homem, não tinha um justo sequer. Precisava de um descendente que viesse de Abraão para cumprir a promessa de abençoar todos os povos da terra. Deus deu a lei, todo o período da lei foi só para mostrar isso, até que o descendente viesse, que era Jesus Cristo. Ele era perfeito. Na live passada eu expliquei que a carne de Jesus não tinha corrupção, ele não tinha pai humano. A carne de Jesus não era como a nossa, não era corrupta, era santa, era perfeita. Ele era o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Por isso que ele nunca pecou. Você entende isso? Está entendendo? Então a lei é dada para mostrar o homem caído, depravado, a carne viciada, a incapacidade do homem salvar-se a si mesmo e de agradar a Deus nesse estado de carne. Vamos para outro texto aqui, Gálatas capítulo 5. Eu estava falando que uma coisa impossível que tem na Bíblia, a carne se sujeitar a Deus, é impossível para ela fazer isso. Ela é programada para fazer coisa errada. Vamos em frente. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós estamos falando da natureza humana. Agora olha o versículo 17, entenda isso. Porque a carne milita contra o Espírito, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Então, você vai descobrir em você como se você fosse duas pessoas. Uma pessoa lá no teu interior, no teu espírito, a tua verdadeira identidade no espírito que agrada, quer fazer as coisas de Deus. Mas você vai descobrir uma outra pessoa em você, a tua carne, que ela é contra o teu espírito, que ela não quer se sujeitar a Deus. Então esse conflito existe em todos nós. Não adianta chegar para um monte de jovem, você não pode fazer isso, não pode, proibi-los de um monte de coisa. Por quê? Porque eles estão na carne, eles vão fazer tudo errado. A carne deles está programada. O jovem começa a namorar. Olha, você tem que ser santo, ela tem que ser santa. Olha, né? Então não, nós vamos ser santos. Primeiro momento que eles estão sozinhos, no escurinho, dentro de casa ou dentro do carro, eles vão se agarrar, se beijar. E se não tomar cuidado, vão transar. Eles podem ser gente do louvor, pode ser filho de pastor, pode ser o que for. A carne está ali, está programada para desobedecer a Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Né? As crianças, enquanto as crianças eram pequenas, a gente trazia na igreja, né? Eles cantavam assim: sou uma florzinha de Jesus. Era tudo bonitinho, os pais achavam assim: nossa, meu filho é de Deus. Meu filho, são tudo santinhos, eles cantam, eles fazem as pecinhas de criança. Eles, são tudo lindos. E eles vinham porque você obrigava a vir na igreja. Aí eles fizeram 13, 14, 15, 16, daqui a pouco começou o problema. Eles queriam se atirar das coisas do mundo, queriam frequentar coisas que você nunca deixou eles frequentarem. Daqui a pouco, meu filho viveu a vida toda na igreja, agora estou preocupado, ele não quer mais saber de igreja, está bebendo, está fumando. É a carne, meu irmão. Eles nunca nasceram de novo, eram um monte de crianças obrigadas a vir na igreja. Enquanto os pais tiveram controle, eles vieram. Quando eles assumiram o comando, cresceram, tiveram mais idade, a carne se manifestou e eles caíram no mundo. Será que você entende isso? Quantos pais frustrados, meu filho, minha filha, até os 12, 13 anos iam na igreja, depois eles não queriam mais vir, porque eles começaram a ser atraídos para o mundo, hoje eles estão desviados, e a mãe fica se matando, se contorcendo. Eles nunca nasceram de novo, eles não tinham natureza no espírito. Estava programado para fazer tudo isso. Mas era filho de pastor. Coitado dos filhos de pastores. Né? São os que são mais condenados. Nossa, filho de pastor faz isso, faz aquilo. Eles são como os outros. Filho de pastor não é santinho, não. Quando cresce, a víbora aparece, né? E vai fazer um montão de coisa errada. Será que você entende isso?
Não adianta vir com a Bíblia debaixo do braço na igreja. Tem que ter o espírito despertado para a verdade. Só o Evangelho da Graça de Deus faz isso. Então olha lá. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Olha o que a Bíblia diz. Porque são opostos entre si. Então existe uma oposição. A carne não quer obedecer a Deus. Ela é oposta às coisas do espírito. O espírito é oposto às coisas da carne. É um conflito constante. A carne não se submete a Deus. Essa sua natureza não se submete a Deus. Entende? Você, só no decorrer dos anos que você vai amadurecendo nesse conhecimento por experiência própria. A carne milita contra o espírito contra a carne. São opostos entre si, para que você não faça o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, você não está da lei. Agora ele vai mostrar as obras da carne, o que a carne produz. A lista aqui é extensa, você pode pôr tanta coisa aqui. Isso aqui as pessoas falam que é demônio, né? Aqui nas obras da carne vai aparecer assim, prostituição. O que as pessoas falam? Não, a prostituição é um diabo, é um demônio. Então sai demônio de prostituição. Mas você vai sentir o desejo de se prostituir uma vida inteira. Nunca vai sair, porque não é demônio. Tem um monte de coisas que as pessoas falam que é demônio e é a natureza humana. Esse meio pentecostal, esse meio de batalha espiritual, tudo ele tornou demônio. Tudo é demônio. Demônio da tristeza, demônio da depressão, demônio da angústia, né? Demônio da prostituição, demônio, tudo virou demônio. A Bíblia não fala nada disso, mas eles acrescentaram e tudo virou demônio para eles. Mas não é demônio, é a carne que produz essas coisas. Olha lá, ora, as obras da carne são conhecidas. E são, olha lá, prostituição. Está com vontade de se prostituir? Pode ir lá na campanha de libertação. Pode pôr olho na cabeça, fala assim, pastor, em nome de Jesus, expulsa o demônio aí. Aí o pastor vem, sai do espírito de prostituição, sai. Aí o jovem ou o moço saiu do culto e viu uma moça bonita com calça apertada, na hora deu vontade de se prostituir. Sim ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo? É a carne que produz isso. Você conhece a carne? É a carne que produz isso. Olha lá. Prostituição, impureza, lascívia. Aí o jovem tá lá, 15, 16 anos, com os hormônios à flor da pele, com desejos. Aí vem o pastor dele, isso aí é um demônio da prostituição. Mas eu estou sentindo tanta vontade de tanta coisa. Eu estou doidão aqui, vou falar assim para vocês. E vai falar que é um demônio. Não é demônio, é os hormônios, é a natureza física dele. Não é demônio, é a carne mesmo. Você entende o que eu estou dizendo? Olha lá, vou ler de novo. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então todos nós sentimos essas coisas. Não é demônio, é a sua própria carne. Pastor, aí o homem pergunta, pastor, aquela vontade então de olhar para outra mulher, pastor, o senhor fala essas coisas, mas eu tenho que falar. Aquela vontade que eu tenho de olhar para outra mulher, aquela coisa, é a carne, não é um demônio, não, é a tua carne mesmo. Você não está encapetado não, o demônio é a tua própria carne. Prostituição, impureza, lascívia. Agora vem coisas ligadas ao mundo invisível, ligadas ao mundo espiritual, olha lá. Idolatria e feitiçaria. O que leva a pessoa a fazer uma imagem, adorar imagem, acender um montão de velas? Não é idolatria, a tua carne produz isso. A tua carne produz isso. Outra coisa, feitiçaria. O que é feitiçaria? A tua carne é feiticeira. Então alguém pergunta assim, mas pastor, o diabo fala que foi destruído, os principados e potestades foram tudo despojados, mas essas pessoas que tremem, essas coisas todas que estão lá no espiritismo, sabe o que é tudo isso? É a feitiçaria da carne, a carne é feiticeira.
A carne produz todas. Quando a carne é envolvida por ambientes feiticeiros, quando a carne acende muitas velas e toca aquele atabaque, aquela coisa toda, e aqueles incensos, a carne se manifesta monstruosamente feiticeira. Feitiçaria é a carne que produz tudo isso. Será que você vai entender essas coisas? Então, pastor, essa coisa horrível chamada feitiçaria que se manifesta na carne é carne, mas Paulo não está dizendo que é carne. Idolatria, feitiçaria, inimizades. Olha para dentro da igreja, né? Você pode chegar assim, oh, a paz, né? Tudo. Mas olha quanta inimizade tem dentro da igreja. Um grupinho não vai com a cara do outro. Aquele não vai com a cara desse. A inimizade está dentro da igreja. Sai, demônio de inimizade. Não, é a tua carne mesmo. Aquela irmã não vai com a cara do outro irmão. Outro irmão não vai com a cara daquela irmã. Não acontece isso dentro da tua igreja? Fala a verdade. Uma inimizade, um não cumprimenta o outro. São todos santos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não é assim que dá uma tremedinha no poder. Mas cheio de inimizade, cheio de falatório um dos outros. Não tem paz uns com os outros. Não é demônio, não. A inimizade é coisa da carne. As porfias um com o outro, um disputando coisa com o outro. Um quer cantar melhor que o outro, um quer pregar melhor que o outro. Entre os pregadores, Deus revelou para mim, só eu vi, só eu sei, só Deus iluminou minha mente. Tudo isso é porfia, tudo isso é obra da carne. Por isso que eu quero ser só uma voz, nada mais que isso. Os ciúmes, né? Os ciúmes, um enciumado com o outro. Os ciúmes cria alucinação, faz a pessoa ver coisas que não existem. Tem marido enciumado que desconfia de coisas que não existem na vida da esposa. Tem esposa enciumada que faz coisas e vê coisas na imaginação dela que não tem nada a ver com a vida do marido. Ciúmes entre amizades, ciúmes entre familiares. Ciúmes não é um demônio dos ciúmes, é obra da carne. E ele vai dizendo, as discórdias, olha quanta discórdia tem. Pega uma família com 5 pessoas lá. Vê como é difícil ter uma unanimidade entre eles. Aquele irmão discorda do mais velho, o mais velho fica com raiva do mais novo, a esposa discorda do marido, fala mal dele, e o marido discorda da esposa. Quanta discórdia tem dentro da igreja então? Você está entendendo porque a lei foi dada para revelar isso e revelar a incapacidade do homem de fazer alguma coisa por si mesmo para salvar-se? Continua a leitura. As dissensões, as facções, as invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, pastor, o senhor falou aí, então quer dizer que não vai herdar o reino de Deus. Não está dizendo que vai perder a salvação. Não está dizendo que não é salvo porque pratica essas coisas. Está dizendo que não vai herdar. Por quê? Porque uma pessoa que vive cheia de discórdia nunca vai ter paz, e a paz eu vou herdar do reino de Deus. Uma pessoa que vive brigando, que vive mentindo, nunca vai herdar as riquezas, os benefícios, a abundância da graça de Deus. Por quê? Porque ela vive presa nas obras da carne. As obras da carne te tiram a herança espiritual que já te foi dada, que é paz, te tira o fruto do Espírito que já te foi dado. Não herdarão o reino de Deus, não tem nada a ver com perder a salvação, é que eu não herdo as riquezas em Cristo que já me foram dadas gratuitamente. Por isso que às vezes eu preciso ser disciplinado por Deus, corrigido por Deus. Por isso que muitas vezes acontecem coisas na minha vida desagradáveis, que vão mexer e disciplinar a minha carne, que é para bem, não para mal. Por isso que muitas coisas que eu gostaria que acontecessem na minha vida não acontecem. Por quê? Porque eu sou pessoa teimosa. E Deus tem que me disciplinar em muita coisa para pôr em linha com a palavra do Evangelho da Graça de Deus, porque esta obra da carne está reinando na minha vida. Eu não herdo o reino de Deus. Continuando. Então você entendeu aqui o que são as obras da carne? Você está entendendo direitinho porque a lei foi dada?
Você está entendendo a natureza humana? Você está entendendo que essa nossa natureza aqui é natureza diabólica? Você entende isso? Você entende que a tua verdadeira identidade é espírito, não é carne? Você entende que um dia esse corpo que nós temos aqui, ele vai ser transformado num corpo incorruptível? É para isso que o evangelho é pregado, para nós alcançarmos essas coisas. Então vamos voltar lá, Gálatas capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 19 de novo. É a pergunta: por que a lei foi dada? Por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar a natureza humana, mostrar a corrupção humana. A pergunta é: por que Deus não trouxe a bênção de Abraão através da lei? Porque a lei foi dada para mostrar a corrupção humana. Em se tratando da bênção de Abraão, a lei foi inútil, ela só veio para mostrar que pecado era pecado e condenar o homem. Entende isso? Porque Deus só trouxe a bênção de Abraão para todas as nações através de Cristo. Porque Cristo era o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, quitou a lei, removeu a lei, pagou a nossa dívida e encerrou a lei. Ele foi o único capaz, porque a lei foi dada para quê? Para nos condenar, para revelar a natureza humana caída. A lei não podia fazer nada, por isso que é o grande erro. Agora que Cristo veio, já pagou o preço, anulou a lei, nos tirou da lei, nos libertou da lei. O grande engano é a igreja que se diz igreja voltar para o Velho Testamento e ficar presa na lei. Ficar só pregando o Velho Testamento, fazendo campanha só do Velho Testamento, fazendo cópia, réplica da Arca da Aliança, construindo o Templo de Salomão. Tudo isso é maldição, é coisa que já acabou na cruz. Por isso que o maior engano é misturar o Velho Testamento com o Novo Testamento e fazer essa mistura e trazer isso para a igreja. Isso cria confusão na mente das pessoas. Isso cria conflito, cria o véu. E as pessoas não conseguem enxergar a obra da cruz, não conseguem enxergar o evangelho da graça de Deus. Esse é o grande engano. E a maior parte dos pregadores só vivem no Velho Testamento. Olha para a televisão e você vai entender o que eu estou dizendo. Então vamos lá, de novo. Porque a lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, quando Cristo vem, Cristo é Deus em forma de homem, assume o corpo humano, ele é o descendente. Aquela promessa feita para Abraão 430 anos antes da lei, não se cumpriu no período da lei. Agora Cristo vem, ele é o descendente, ele vai para a cruz, vai quitar o pecado na cruz, vai revelar o evangelho da nova aliança no sangue dele. E como é que a bênção de Abraão vai atingir todas as famílias da terra? Através de Cristo, através do evangelho da graça de Deus. Todo o período da lei não pôde Deus cumprir a bênção de Abraão, porque a lei, com relação à graça de Deus, se tornou uma coisa só para conhecermos o pecado. Continuando. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Claro que não. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Então, se a lei pudesse dar a vida eterna, então a justiça seria e viria através da lei. Mas a lei condenou todo mundo, matou todo mundo, julgou todo mundo. Aí ele fala, vou ler o versículo 21 de novo. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida,
A justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas o que a lei fez? Olha lá. Mas a Escritura, que é a lei, encerrou tudo sobre o pecado, sobre a condenação, para que mediante a fé em Cristo, que é o descendente, a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa fosse concedida aos que acreditam. Então, o único meio de Deus cumprir a promessa feita a Abraão, feita há 430 anos antes da lei, é Jesus Cristo. O único meio de Deus abençoar todas as famílias da terra que ele prometeu para Abraão foi através de Cristo. Então agora Cristo é o descendente, ele vem, morre na cruz, elimina a lei, paga pelo pecado, remove o pecado, e através do Evangelho é a forma que Deus vai cumprir a promessa a Abraão, abençoar todas as famílias da terra. A lei encerrou tudo debaixo do pecado. Por isso é inadmissível, olha para mim, presta atenção. É inadmissível alguém tentar ficar guardando sábado para ser salvo. É inadmissível ficar no Velho Testamento para ser salvo. É inadmissível querer ficar praticando judaísmo para ser salvo. É inadmissível eu viver na velha aliança para ser salvo. Você vai entender que a maior parte do povo de Deus está cego. Sinto em dizer isso, eu não sou melhor que você. Eu não sou grande coisa. Você sabe que eu não sou grande coisa e nem eu quero ser. Basta ser a voz. E quando eu falo assim, não tem arrogância no meu coração. Oh, só o Senhor que enxerga isso. Não, eu seria tolo. Se eu resumisse a coisa em mim, eu seria tolo estar aqui tentando ajudar você. Eu seria tolo. Tolo é aquele que se acha alguma coisa, que quer ser alguma coisa e acha que Deus só fala com ele. Esse é tolo. Está cego. Quero que você entenda isso, meu irmão. É inadmissível as coisas que se pregam nas igrejas, que falam no Velho Testamento e impõem sobre o ombro das pessoas. É inadmissível uma igreja que quer pregar o evangelho e libertar as pessoas com base na velha aliança. É inadmissível. É inadmissível isso. Será que você entende? Então, para terminarmos, quero ler um texto aqui para você que me veio aqui na mente. Está lá em Mateus. Essa live está um pouquinho longa, né? Mateus capítulo 9. Vieram os discípulos de João Batista. Quem era João Batista? Foi o último profeta da lei, aquele que batizava na água. Então os discípulos de João Batista estavam olhando para os discípulos de Jesus e viam que os discípulos de Jesus não jejuavam, nem Jesus jejuava. E eles vieram e perguntaram: a gente vive jejuando, os fariseus jejuam muitas vezes e vocês não fazem nada disso? Aí Jesus diz: dias virão com tudo que será tirado do noivo e jejuarão. Aí ele mostra que uma coisa velha não se combina com coisa nova. Olha o que ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Vamos supor que você tem uma calça velha, fez um rasgo lá. Você não vai arrumar um pano novinho para costurar e remendar aqui. Bom, se bem que agora tem uns digs aí que é legal fazer isso, né? Mas Jesus está dizendo, você não vai pegar um pedaço de tecido novo para costurar em um tecido velho. Por quê? Porque quando o velho for exigido, o novo é muito forte e vai se tornar maior o rasgo, maior a rotura. E depois ele fala: não se põe vinho novos em odres velhos, pelo contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se consertam. O que ele está dizendo? O que é um odre velho? Um odre velho é o que já foi usado para envelhecer vinho. Se você fizer vinho e pôr num odre que precisa de anos de envelhecimento, o que vai acontecer? Ele é um odre velho. Ele não vai ter condições de aguentar e armazenar aquele vinho durante muitos anos. Ele vai se romper e vai se perder o vinho.
O que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que coisas velhas não se misturam com coisas novas. Porque se eu fizer isso, ambas vão se perder. Se eu puser um vinho novo em odre velho, vai se romper e vai se perder os dois. Então, qual a conclusão que a gente chega? Velho e Novo Testamento não se misturam mais. O velho acabou na cruz. Se eu fizer esta mistura, vai se perder. Vai se confundir. O vinho não vai conseguir ficar bom, envelhecido, porque o odre é velho e vai se perder. Deus não se relaciona mais comigo através do Velho Testamento. Tudo que tinha que se cumprir ali se cumpriu. As palavras proféticas lá para o futuro são para o futuro. O Velho Testamento acabou na cruz. Deus não me julga, não fala mais comigo através da lei. Deus não age mais em mim através da velha aliança. Ele age através da nova aliança no sangue de Jesus. E quando eu misturo o velho com o novo, o que vai acontecer? Ambos vão se perder. É por isso que quem vive no Velho Testamento, quando a gente fala essas coisas, não entende. Tem a cabeça totalmente confusa, não tem nem certeza se é salvo. Foi uma alegria estar com vocês durante todo esse tempo. Eu vos amo muito. Eu tenho um grande privilégio em poder chegar até você e trazer esta infalível palavra de Deus, que é o Evangelho da Graça de Deus. Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.